ver Só aqui. conferir se foi. Foi. Beleza, então. Como eu planejei as aulas? São quatro, que eu planejei quatro, né? Talvez estudar para cinco, porque essa vai ser mais curta. Então, Uhum. a aula de hoje é o básico de algoritmo, que é lógica de programação. Isso já em Java. Normalmente, nos cursos de programação, no colégio, na faculdade, enfim, como é que eles ensinam programação? Eles ensinam você a fazer a lógica inicial no papel, escrevendo em texto normal, que você fazer a lógica, e depois você faz o código Java. Isso é interessante porque às vezes a linguagem, a sintaxe do Java é muito pesada pro início, entendeu? E aí eles fazem isso que é um pouco mais leve para os alunos irem se acostumando. Mas no nosso caso acho que não precisa. A gente vai trabalhar exemplos bem simples e a sintaxe não é tão pesada assim. Bom, começando a aula, na sala de introdução, a gente vai começar vendo a IDE que a gente vai usar no curso é essa aqui, é o Eclipse. Já tem algumas coisas criadas que são exercícios, a gente vai ver depois. Mas a ideia, a minha talvez aí muda um pouco as cores, a minha configurei para ficar aqui nesse tom mais escuro, mas não faz diferença, compila do mesmo jeito. E a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, antes de começar os slides, é criar um projeto aqui no Eclipse. Já tá com o Eclipse aberto aí, Jefinho? Tô. O Anderson pode começar aqui no site mesmo. Deixa eu te passar, Uhum. deixa eu te passar esse código aqui. Esse código. Na verdade não. Como é que tá aí o teu. O que ele tem aí? Tá vazio, sem nada? Não, tá vazio, aqui tá vazio. Tá vazio? Tá. Então faz o seguinte. Tu tá com o Notepad aberto aí ainda? Tô com o Notepad, tá. Então, deixa eu te passar aqui. Vai. É, exemplos. Só ver aqui. Ah, beleza. Aí onde tá vazio, tu vai copiar esse código que eu vou te mandar aqui no Notepad. Tá aqui embaixo. Aham. Copia, cola lá, tenta executar. Se aqui em cima ficar assim, aparecer aqui em cima. Acabou aqui amarelinho. Aham. Aí já pode continuar. Já conseguiu abrir a ideia? Já tá com o Eclipse aberto, Jeff? Tô naquela tela principal do. Do Eclipse. Aí agora eu teria que vir aqui em File, né? Aí a gente vai em File, New. Opa. Java Project. Aí vai abrir a janelinha. Java. Pera aí rapidinho. Java Java? Project. Isso, Java Project. Pera aí, deixa eu ver aqui. Não, pra mim não tá aparecendo Java não. Tá não? Não, tá aparecendo aqui Maven, Enterprise, Dynamic, EJP Project, Connect Project, Ah, saquei. Vai lá em outros, lá embaixo. Applications. Foi. Aí tu procura a pastinha do Java, aí vai ter um Java Project. Java e o Java EE. É, só Java mesmo, não é Java EE não. Só Java. Sim, Aí dentro tem Java Project. beleza, achei aqui. Achou aí? Vai Next. É aqui tem as configurações do projeto. Em qual versão do Java ele vai rodar. Em qual parte ele vai ser salvo, etc. Se você vai usar algum layout de projeto anterior. A gente não vai configurar nada disso, porque não precisa. A gente só vai colocar inicialmente aqui o nome. O nome do projeto, ele indifere. Você pode colocar o nome que você quiser. A gente vai ver no futuro, o nome das classes e o nome dos métodos tem um padrão. O nome de projeto não. Aqui, para ficar na ordem aqui do meu workspace, vou colocar 000
traço exemplos. E aí você pode colocar esse mesmo nome ou seguir o nome que eu tô seguindo, seguir o padrão de nome que eu tô seguindo aqui, ou não, aí fica a gosto de vocês. Aí pode clicar em Finish. Ele criou o projetinho aqui, né? Dá pra ver aqui. Aqui são as bibliotecas padrões do Java, a gente não mexe muito nisso aqui, na verdade nunca mexe nisso aqui, né? Que são as bibliotecas de ambiente do Java. E tem essa pastinha aqui pra gente, essa pastinha SRC de source, né? Nosso código fonte. E é aqui que a gente vai criar nossas classes. Criou o projeto direitinho aí, Jeff? Conseguiu executar, Anderson, lá na web? Eu peguei aqui e joguei aqui pro. Dá um start aqui, ó. Tá vendo o startzinho aqui em cima? Dá um start pra ver se ele vai rodar na moral. Oi, filho, já tô aqui já. Fish eu gosto, né? Finished, ok. Ok, tá perfeito. Então, ó, pra gente estar aqui na ideia, né, a gente vai criar uma classe. A gente clica com direito ou em cima do projeto ou em cima do pacote. Dessa pastinha source, vai em New Class. Tudo no Java ele é criado dentro de uma classe, entendeu? A gente não tem código solto. Mais pra frente a gente vai entender melhor como funcionam as classes, as entidades e tal. Mas por enquanto a classe vai ser só como um job no Control-M, né? No Control-M você não executa nenhum processo se não tiver num job. Então no Java é um paralelo assim com as classes. Então aqui eu vou dar o nome de exemplos também. O nome parecido com o do projeto, né? Mas é diferente. O do projeto tá. O nome da classe sempre tem que ser com a primeira letra maiúscula. E se tiverem outras palavras, essas palavras começam com letra maiúscula também. Se fossem exemplos de Java, ficaria assim. Isso é o padrão da linguagem. Então, isso. Palavras sempre então maiúsculo. Isso. Você começa sempre com letra maiúscula. Se tiver outras palavras, essas palavras também vão começar com letras maiúsculas. É o camel case, só que com a primeira letra maiúscula. E aqui a gente tem as configurações da classe. A pasta, né? A pasta do projeto, que é essa daqui mesmo. Aqui em cima tem package, que é o pacote. Como é que funciona? Num mesmo projeto você pode ter diversos pacotes. Isso serve para quê? Em projetos grandes, normalmente tem muitas classes e classes que fazem coisas diferentes. Então normalmente a gente agrupa essas classes que fazem coisas que têm papéis semelhantes dentro de pacotes para poder organizar melhor o projeto. Então aqui a gente vai colocar só o nome de um pacote também, exemplos, para não deixar no pacote padrão, porque se a gente apagar, ele vai dar um warning aqui em cima, tá vendo? O uso do pacote padrão não é desencorajado. Então a gente coloca um pacote aqui, exemplos bem simples. E a gente vai passando aqui embaixo, tem uma caixinha com o método. Que é o public static void main, passando alguns argumentos. O que é esse método? Ele é um método inicial para o Java. Quando você vai rodar um projeto Java, você manda o seu código para compilar e quando vai executar, a máquina virtual, né, o Java procura uma classe que tem esse método para executar, para começar por ali. Porque aqui no monte de classes que tem no projeto, se não tivesse esse método, ele não saberia por onde começar a execução. Então a gente vai marcar essa caixinha para quando a gente criar a classe, o Eclipse já cria esse método pra gente. Então o nome da classe definido, o pacote definido e marcado aqui para ele criar o método main. Vamos da finish aqui. Na finish aqui ele vai criar. Fala aí, Jeff. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse caso também, se a gente não marcar aquela opção ali, ele abre o projeto em branco, é como se fosse a analogia quando a gente abre o... A gente tem que digitar na mulher. Exato. Se eu não tivesse marcado, ele ia criar assim, ó. Vazio. Entendeu? Tá. Criou a classe aqui, exemplos. Aí eu tinha que vir aqui, digitar public static void main aqui string args
E aí a mesma coisa, vale do mesmo jeito, entendeu? Aquilo ali é só para adiantar a vida, só para simplificar. E aí, se você reparar aí, Anderson, essa é a mesma estrutura, esse texto que tá aqui dentro, tem a mesma estrutura que tem pra você. Aqui no... já reparei. Aqui no... Muda um pouquinho, o nome tá o mesmo, que eu coloquei exemplos, mas a mesma estrutura, Public Void String Args. E aqui dentro, que a gente vai começar a digitar o nosso código. Certo. Então, o primeiro comando que a gente vai aprender hoje é um comando para imprimir alguma coisa na tela. Normalmente, quando a gente faz uma aplicação Java, a gente vai fazer uma aplicação com uma telinha, né, no desktop ou com uma página web. Mas acho que no começo a gente não vai ter nada disso. Então, a nossa interface, a interface do usuário com nossos programas vai ser através do terminal, através de linha de comando. E para escrever uma mensagem na linha de comando no Java, a gente usa o seguinte comando. A gente digita system, com S maiúsculo, ponto, out, ponto... Opa, tá meio lento aqui. Vamos lá. Tá carregando. System.out.print ln, que é para ele escrever uma linha. E aí vai abrir e fechar parênteses, colocar um ponto e vírgula no final. E dentro dos parênteses a gente vai abrir e fechar aspas duplas, né, que é um string no Java, e colocar uma mensagem. Então a nossa primeira mensagem: Olá mundo. Aí você pode fazer também na interface web aí, Anderson. Então system.out.println. Então eu já vou colocar a mensagem que a gente passar aqui dentro na saída padrão, que pra gente é o console, né? Vai aparecer aqui embaixo no console essa mensagem. Tudo certinho aí, Jefinho? Caiu. Não. Então executando, né, esse programa, eu cliquei aqui na setinha verde. Como só tem um projeto aberto e esse projeto tem um main, ele já foi executor direto, ele não me perguntou nada. Se tivesse dois, por exemplo, ele me perguntaria por qual você quer começar. E aí a gente tinha que escolher. Aí aqui no terminal, não sei se está pequeno, posso aumentar? Aumentar aqui a fonte. Cadê a fonte? Tá aqui em cima. General Appearance, Colors and Fonts. Console. Tinha um cara do console aqui, console fonte. Aumenta aqui. Aumentou um pouquinho. Imprimiu aqui pra gente. Olá mundo. Executou aí, Jefinho? Tô de boa. Conseguiu executar na web, Anderson? Oi? Conseguiu colocar aí na web o comando? Então, vamos lá. É system com S maiúsculo e Y. Ponto out. Ponto print ln. Print ln. Isso. Aí você abre e fecha parênteses. Ponto e vírgula no final. E aí dentro dos parênteses. Agora, fala aí. Ele, como é que fala? Ele acata acento? Sim, sim. Na string você pode passar o que você quiser. Entre aspas. Entendeu? Entre aspas você pode passar o que você quiser porque é só texto. Ele não compila o que tá entre aspas. Ah, sim. Sacou? No Certo. comando não, mas entre aspas você pode porque é texto. Ah, ok. Sacou? Saquei. E aí, esse é um comando de saída, né? Pra quando você quer mostrar alguma coisa pro usuário. Uhum. Rodou aí?
Aí no site tem um terminalzinho aqui embaixo. Que ele... Tem que executar aqui também? Ah, Que aí se não executar alguma coisa a gente vê. Aqui foi. Aparece no consolezinho aqui embaixo. Opa, o meu deu erro na compilação. O que deu aí? Colocou ponto e vírgula no final? Ponto e vírgula é importante. Ponto e vírgula. Vamos ver sobre o print ponto Cara, aqui, ó. espaço. Será que é espaço? Tem uma coisa a ver? Copia lá no Notepad que eu dou uma olhada. Pera aí. Nossa, vamos fazer essa porra agora. Vê aí. Colocou Cara, eu fiz esse mesmo teste aqui no browser também, Alan. Ah, E o erro que tá dando é nesse package aí do Java. Ele tá dizendo que não existe. o quê? Pacote. O estádio, safado. Fala aí. Fala assim dele. Me diz uma coisa, por que você tem que importar uma biblioteca pra ele falar, pra ele dar esse... Não, a biblioteca é pra entrada. Eu já deixei ali. Mas você não precisa necessariamente importar essa biblioteca pra esse print não, né? Pra esse print não, mas pro que eu vou fazer em seguida precisa. Que é pra ler do teclado, tá ligado? Aí eu já deixei. Tá bom pra caralho, bota essa porra aqui. Não apareceu aqui pra mim no Notepad não. Não? Apareceu não? Não. Volta rápido. Ele não tá... Ih, rapaz. Bloqueou de novo? Ih, rapaz. Acho que não tá deixando... Ah. Que bagulho. Ah não, caralho, tá tudo aí, tô certinho essa porra. Espaço tem alguma coisa a ver? Não, tem não. Ai, que rodou de boa. Qual foi o erro que deu aí? Ele deu erro na compilação. Mas não fala nada aqui. O erro certinho não? A linha, essas paradas? Qual é a 5? Ele não tá encontrando um símbolo. Que símbolo? Qual é o símbolo que ele não tá encontrando? Sério, tu colocou aspas Ele tá duplas? faltando aqui. Hã? Colocou aspas duplas ou aspas simples? Tá, não, ele tá usando aspas duplas. Aqui no dele tá simples. Por que você tá usando aspas simples? Ah, não. Não, é duplas mesmo. Tá bom. Ah, tá. Eu coloquei simples agora pra testar o erro de compilação. Tá dando um... Caraca, location. Class Java Lang System. Será com a biblioteca que ele tá importando? Não. Não precisa de importar essa. Não. Tá certinho? Alt.println? Peraí.
Tenta agora essa porra. Foi, cara. Foi. É porque ele tem. É por causa da porra do case sensitive. Da porra do Java maldito. É case sensitive. Tem que digitar certinho. Enfim, a gente fez nosso primeiro comando de saída. E agora pra entrada é um pouco mais chatinho. Por quê? Tem muitas linguagens, se você for ver Ruby, Python, que você com um comandozinho você já consegue pegar coisa do teclado fácil, entendeu? De console, é bem tranquilo. Em Java, como não é padrão a linguagem rodar para console, é um pouco mais complicado. Mas não é um bicho de sete cabeças não, a gente tem que usar uma classe chamada Scanner. Então a gente escreve com S maiúscula, né? Quando a gente quer criar a classe. Eu vou dar o nome, aqui eu estou criando uma variável do tipo Scanner. Então eu vou dar o nome de entrada. Aí eu vou criar um novo objeto do tipo Scanner. E passando o primo desse system_out, que esse system_out é para saída, né? Agora eu quero um para entrada, então é system.in. E aqui no Eclipse eu vou apertar Ctrl Shift O para ele importar essa classe para mim, senão porque ele reclama. Se a gente ver aqui, pera aí. A gente deixar só assim, ele reclama, dizendo que ele não sabe onde está essa classe em Scanner. Então a gente aperta Ctrl Shift O, ele busca nas classes do Java essa classe e aí coloca aqui pra gente no topo da classe a importação. Pro Anderson já tem aí que eu já coloquei. Então só é criar essa variável dessa linha aqui. De diferente hoje, porque a gente vai lidar com coisas diferentes, só tem essa linha. O resto é mais tranquilo. Tá, mas olha só. Fala aí. Você criou a classe Scanner, beleza? Aham. E você tá falando que ela é uma classe de entrada ou você tá criando uma variável de entrada? Então, eu tô criando uma variável entrada do tipo Scanner, passando essa minha entrada padrão aqui do console como parâmetro. Que é de onde ele vai pegar os dados, sacou? Então você está dizendo que a classe Scanner, beleza, é uma classe que você criou agora, aí que entra a minha dúvida. Fala aí. Entrada recebe a classe Scanner? O que acontece? Entrada aqui, ela é uma variável de referência. Aqui do outro lado do igual aqui no new, eu estou criando um objeto do tipo Scanner. Entendeu? Aí esse objeto vai ser criado na memória. E aí o endereço desse objeto na memória eu armazeno nessa variável aqui. E aí a partir daqui então, eu posso... aí que você me fode. Porque você está falando que a classe Scanner é uma classe, beleza, classe Scanner. Quando você coloca a variável após a classe Scanner e depois você diz pra mim que essa porra toda é uma só, aí é foda. Então, a classe... Porque eu não queria entrar nessa definição hoje, porque a aula de hoje é mais básica. Mas a classe é isso aqui. Ah, tá. A classe é a definição, é um molde para um objeto. Então ela tem um monte de coisa aqui que os engenheiros lá da Sun ou da Oracle, não sei em que época foi que eles criaram essa classe Scanner, criaram essa classe aqui cheia de coisa que permite eu usar esses métodos, entendeu? Permite usar esses métodos. Beleza. E aí, o que eu faço? Esse comando aqui, eu mando ele criar um novo objeto que está definido aqui nessa classe, né, do Java, que eu uso para fazer entrada de dados. Beleza. E aí eu armazeno na memória aqui que eu posso controlar nessa variável entrada uma referência para esse objeto. E aí a partir dessa referência eu consigo acessar esse objeto que eu criei, entendeu? Isso só para fazer entrada de dados. A gente vai entender melhor como funciona essa coisa de classe objeto nas próximas aulas. Beleza. Então vamos substituir esse nosso Olá Mundo aqui por uma outra questão. Vou colocar isso aqui só aqui em cima, colar aqui embaixo. Vamos dar um olá para o nosso usuário. Então a gente vai criar aqui uma outra variável do tipo string. A gente já vai entender melhor os tipos do Java, que vai ser o nome, e esse nome vai receber
entrada ponto nextline. O que eu falei aqui? Toda vez que eu usar esse entrada.next alguma coisa, normalmente vai ser nextline, eu estou esperando uma entrada do usuário aqui no meu console, que o usuário digite alguma coisa. E aí aqui em cima, vou digitar de novo system.out.println para mandar uma mensagem para o usuário. Para que ele tenha... dar mais interatividade para o programa. Então vamos lá, digite seu nome. E aí eu vou pegar do teclado o nome que ele digitar. E aqui, ao invés de ser olá mundo, eu vou juntar a minha string olá, com sinal de mais, com o nome que ele me passou. Então, vamos lá. Aqui eu crio o meu objeto que me permite ler do teclado, né? O que o usuário digitar. Aqui eu mostro para ele a mensagem pedindo, né, uma ação. Aqui eu leio do teclado o nome que ele digitou e armazeno na variável nome. E aqui eu dou uma mensagem de saudação para o usuário, uma mensagem para o usuário com o nome que ele me passou. Então, executando o programa, a gente vai estar para mim, digite seu nome, vou lá digitar Alan. Aperto Enter e ele me devolve olá, Alan, né, que foi o nome que eu digitei. Alguma dúvida? Então vamos lá. Esse aqui, né? Ah, bom, eu botei os câmeras aí. Não, esse aqui vem pra cá. Câmera entrada. Isso. Agora você vai entrar com system.out.println. .println. Abre batata. Digite. Dois pontos. Fecha aspas. Por que deu? Foi aí, Jeff? Meu aqui deu um bug aqui. Qual foi? Tinha 10. 2 pontos. 2 pontos verdes. Vou mandar. Sai daí, já. Essa porra, Manda essa aqui, cara. né? Sai daí. Ah, caralho. Agora você vai entrar com string. String TRI. Ele tá dando um erro de sintaxe, pedindo pra você fechar o Passa o nome. fechar o parênteses. Tá, eu já sei até achei o erro. Já achei o erro. Espaço. Igual. Poxa, igual. O cara que gordo maldito. Sai daí, seu gordo. Oi. Fala aí, ô Buzz Lightyear. Igual. Pô, foto bonita daquela, hein, Buzz? Essa porra! Passa a entrada. Caralho. Maldito. Do lado. Passa a entrada. Abre o parênteses. Passo. Vou fazer uma parada aqui. Ah, não. Aqui, string nome. Ponto Netflix, line. Next line. Ponto, Line com número médico. ponto Netflix foi hoje. Não tem porra aqui não. Ponto next. CL tem que ser maiúsculo. Tem que ver essas regras aí. Não, depois eu vou pegar o lugar. Eu tinha colocado um monte de vírgula dentro do meio. Espaço? Coloquei muita mensagem. Abre e fecha parênteses, 2 pontos vírgula. Agora você vai
System. Deixa eu ver. Você não vai colocar olá mais nome. Eu vou fechar aqui. Depois desse espaço. Isso. Depois aí desse. Depois dessa. Estamos chegando lá. Mais nome. Quase acabando. Só bota aí. Ah, beleza. Tem que dar uma executada pra ver se foi. Roda lá no start. Vamos ver. Vou digitar, não, vou digitar o meu nome aqui. Anderson, caralho. Porra. Tá aqui, porra. Agora que vai digitar. Não é por nada não, mas que nome é esse, hein, filho? Nome lindo, rapaz. Cala tua boca. Olá! Aí, Cara, eu sou foda! Aí, porra. Ô, Alan, prepara pra ele. Esse enrolado aí! Porra, maluco, tô Então- gostando, hein? Tem um dedo ali. Um dedo. É o meu dedo. É o meu dedo Então. pra se ninguém me ver. Secreto. Abrir o slide aqui pra gente seguir. Beleza. Então a gente fez o nosso primeiro programa em Java. A dinâmica para criar programinhas é a mesma, entendeu? Você sempre vai usar esse sysout aqui para mostrar a mensagem na tela e o scanner, né, o entrada.nextline para pegar alguma coisa do teclado. E até a gente começar a fazer alguma coisa web, essa vai ser a nossa interface, então a gente vai usar bastante isso aí. E tem uma questão com número que não. Essa biblioteca em específica não trabalha muito bem com número, ela sempre dá umas bugadinhas, então a gente vai fazer algumas conversões, mas aí com o tempo a gente vê. Então vamos lá, primeiro capítulo, né, na nossa aula fala sobre variáveis e tipos de dados. Para que serve uma variável? Como a gente até já usou a variável nome, ela serve para armazenar temporariamente, né, na memória principal do computador, na memória RAM, dados, né? E esses dados podem ser texto, e aí no Java nós temos dois tipos de variável que armazenam texto, que é o char. O char, ele armazena apenas um caractere, né? Como o nome diz, char, ele é um caractere. Então você vai ter um A maiúsculo, um número, um caractere chinês lá, um espaço, só cabe um. E aí ele ocupa 1 byte. E aí, para texto também, para textos maiores, como a gente usou a string agora, como a gente usou string, né, para texto maior a gente tem string. Então, sempre que a gente for armazenar texto, raramente a gente usa o char. Normalmente para armazenar texto, nome de usuário, cidade, estado, esse tipo de coisa, a gente usa sempre string. E se vocês repararem aqui, a string ela está com S maiúsculo. Por quê? O Java tem essa distinção entre o que é tipo primitivo, né, e o que são objetos. Todos os outros tipos que a gente vai ver na seguida são tipos primitivos. Ou seja, naquela variável, naquele espaço na memória, só tem o valor daquele número, daquele booleano ou do char. Na string não. Na string ela tem uma referência para um objeto, que é uma coisa mais complexa, que está na memória, entendeu? A gente pode manipular a string como se fosse um tipo primitivo. Tem linguagens que até implementam a string como um tipo primitivo, mas no Java não é, ela é um objeto. E aí um objeto a gente vai ver que tem propriedades, tem métodos, a gente vai ver isso no próximo. Então, saindo aqui dos textos, para os números podem ser inteiros ou fracionários, número com ponto, né? Então a gente tem o byte, que é um número inteiro bem pequeno, tem o short, que é um número um pouco maior, tem o int, que é o mais usado, né, que é um número inteiro, né, mediano, vamos dizer assim, tem o long, que é um número inteiro bem grande, e aí a gente tem dois tipos de número fracionário, o float e o double, né, e o double tem o dobro, né, por isso o nome, de precisão e de tamanho do float, né, acho que o float ocupa 4 bytes e o double ocupa 8 na memória. E variáveis de tipo lógico são variáveis booleanas, que a gente chama na computação, que ela recebem
elas recebem os valores de verdadeiro ou falso. Então, esse usuário é administrador, a gente vai ser uma variável dessa que vai, normalmente, que vai dizer se é verdadeiro, ele é administrador ou não, vai ser falso. Alguma dúvida com relação ao tipo primitivo? A tipos de dados? E aí, com o tempo a gente vai pegando, com o tempo a gente vai pegando, vai usando cada um deles nas melhores situações. Então aqui a gente já tem nosso primeiro exercício, que é ler o nome de uma pessoa, sua idade e seu salário e mostrar essas informações. Então esses comandos de entrada e saída vocês já sabem, vamos dar aí 10 minutinhos. Eu recomendo que vocês que estão na web já não apagarem tudo do coisa, apagarem só a partezinha do meio e deixar a importação lá para não dar problema e ir fazendo os exercícios. Vamos lá? Então é ler o nome, a idade e o salário e mostrar essas informações. Eu vou dividir aqui. É interessante analisar qual o melhor tipo de variável para cada informação, né? Pronome a gente já viu que seria string, mas a idade normalmente a gente mede em anos e não fica falando, eu tenho 1 ano e meio. Vamos falar eu tenho 20, eu tenho 21, 22. Seria mais um número inteiro. Salário, aí pode ter centavos e tal aí. Sempre adequando. A gente pode, tem gente até que faz isso, coloca tudo como string, porque a string aceita tudo, mas nem sempre é o melhor, porque aí a gente corre grande perigo de perder informação e acabar tendo problema. Alan, nesse caso a gente repetiria ali, né, aquela linha, aquele blocozinho ali do meio 10 e a linha 11, já trocando as strings, não, trocando as variáveis. Exato. Você vai ter uma variável, um tipo de variável para cada campo ali, cada dado que a gente pediu, né? Só que aí vocês vão acabar tendo um problema. Deixa eu apagar isso aqui. Com os números, como até falei anteriormente, como é que funciona o número? O número, como eu até passei aqui no slide, a gente usa a letra minúscula. Vamos pegar a idade, por exemplo. A gente vai ter aqui int idade. Eu declarei a variável idade, não atribuí valor nenhum a ela. Assim que a gente declara uma variável, o tipo, né? E o nome dela. E aí como é que eu pegaria isso do teclado? Então a idade recebe entrada, ponto, next line. Aqui tem o next int que até funciona, mas aí quando a gente lê vários campos, tem um problema com o enter, né? Que ele pega tudo. E aí acaba dando problema, o caractere, né? Ele pega só o número, aí deixa vazar o caractere do enter, e aí passa por debaixo. E aí dá problema. Então como é que eu uso? Eu uso sempre o next line. Eu vou pegar tudo. E aí aqui dá um problema. Ele diz que ele não consegue converter uma string para o inteiro. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar a classe integer do Java, que é a classe também que é como a gente chama de invólucro, né? Que é o wrapper em inglês. Que é integer, né? A palavra toda com I maiúsculo. Essa classe oferece várias funcionalidades pra gente, e uma delas é converter uma string para uma variável do tipo inteiro. Então a gente dá integer, ponto, vou colocar uma vírgula aqui, integer.parse int. Parse int, o I maiúsculo, e a gente abre parêntese, fecha parêntese, não precisa importar nada, tá tudo certinho. E aí agora eu consigo converter a minha entrada para um número inteiro.
Pegaram aí? Então. Que o next line, ele sempre retorna uma string, né? Sempre retorna um texto, que é o texto que você digitou. E a variável, ela tem que receber um número. Então a gente usa essa classe integer e o método parseInt dela para fazer a conversão desse texto para um número inteiro nesse classe. E aí para float é a mesma coisa. A gente teria aqui float salário, por exemplo. Tem aqui salário, recebe. Aí tem uma classe float com F maiúsculo, ponto, aí parse float. Aí entrada, ponto, next line. Alan, Fala aí. a gente tem aquela questão do case sensitive lá no Java, certo? A questão de quê? Case sensitive. Sim, sim. Por exemplo, ali em cima você botou um integer, né, booleano, como e o float, também minúsculo. Embaixo a gente já colocou já todos dois com iniciando com a letra maiúscula. Então, é porque aqui são coisas diferentes, vamos lá. Aqui, esse int, ele é o tipo primitivo inteiro, entendeu? A gente declara assim, o tipo primitivo inteiro a gente declara assim. Esse integer aqui não é o tipo primitivo. Ele é uma classe que ele envolve esse tipo primitivo e permite que você faça várias operações com ele, entendeu? A operação que a gente quer fazer aqui é transformar um texto, uma string, em inteiro. Por exemplo, aqui nesse caso está vindo do teclado, mas eu poderia ter lá string, número, recebe, sei lá, 33. Isso aqui é claramente uma string. E aí eu consigo, essa idade, se eu tentar fazer aqui, idade recebe 33 assim, ela não vai aceitar. Vai dar problema aqui dizendo que ele não consegue converter de string para inteiro. O que eu preciso fazer? Eu preciso usar essa operação de conversão, esse parse, aqui para pegar uma string e transformar no número inteiro. Então eu consigo pegar aqui, vou nem usar variável, vou colocar aqui para ficar mais explícito ainda. Então aí quando eu exibo esse 33, deixa eu até apagar isso aqui de cima. Apaguei demais. E aí, quando eu exibo esse 33, eu consigo, sei lá, somar mais um, por exemplo. Que é uma coisa que não dá pra fazer com texto. Ele vai exibir 34. Cadê o... Aqui. Consegui somar porque é um número, entendeu? Ele fez essa transformação. Se eu colocar isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai, ao invés de somar, ele vai juntar. Então vai ficar 331. Porque não é um número, é um texto. Então aqui ele realmente converteu e colocou na variável do tipo integer. Por que a gente usa isso? Porque toda vez que a gente usa o next line para pegar do teclado, ele retorna para a gente texto. E aí a gente não consegue colocar texto numa variável do tipo inteiro. Pegou? Tá. Consegui entender. Como é que tá aí, Douglas e Anderson? Bom, deixa eu só, porque tá aqui, a imagem tá tão pequena, Jesus. Não, eu tô assim, eu tô vendo aqui o seguinte, essa regra, né,
os comandos aí estão. Porque até pegar isso. Assim, eu tô começando já a ter uma noção, porque eu nunca fiz programação, né? Aham. Mas eu tô entendendo que, assim, todos os comandos, no caso, comandos aqui, todos eles sempre vão iniciar com letra maiúscula, certo? Sim, sim. Então, beleza. Aí, por exemplo, esse parse é o quê? Esse parse, ele é uma operação que está dentro desse objeto aqui, integer, que permite, a gente converter um texto, né, um número que esteja no formato texto para o formato de número mesmo. Porque tudo que vem do teclado, aqui nesse entrada.nextline, vem como texto. E aí não dá pra gente fazer, por exemplo, operação matemática com texto. Tem que ser com número mesmo. Então a gente pega esse integer.parseInt, essa operação, e converte. Passa para ele o texto que a gente vai converter e ele devolve pra gente um número. Sacou? Certo. E aí para isso a gente precisa fazer essa conversão. Aí vem uma outra dúvida. Aí a gente bota, bom, tem aquele outro, como é que fala? Tem aqui, entrada.nextline, certo? Esses parênteses que estão aqui junto, né? Esse aqui. Parênteses que estão aqui. Porque esses dois aí, o que é assim, abriu, fechou, mas só que tem um aberto e fechado depois do neckline. Entendi. Então, o que é isso? Porque no Java a gente tem as funções, né? Que são comandos que a gente escreve. Então, tudo que a gente executa vai ser uma função. Então, por exemplo, se eu criar uma função aqui, por exemplo, calcular a média, como é que seria? Vou escrever aqui no Notepad, fica mais fácil. Como é que a gente escreve uma função? A gente coloca o nome dela, na verdade a gente coloca o tipo de retorno. Aqui vai ser um número, né? Ela vai retornar para mim um número, o nome dela é média, e aqui dentro dos parênteses, ela recebe dois números, vamos lá, número 1 e número 2. E aí eu vou criar aqui o corpo dessa função. E aí qual vai ser essa função? Ela vai ter aqui um monte de coisa, vai somar os números, sei lá, dividir por 2, retornar resultado. Isso aqui é uma função que não está em lugar nenhum, entendeu? Como é que a gente faz para chamar essa função? A gente coloca o nome dela, média, e aí abre parênteses para passar os parâmetros que vão dentro desses parênteses aqui. Então vamos lá, o meu número 1 vai ser 5, o número 2 vai ser 7. Por exemplo, ponto e vírgula. E aí, o que o programa vai me retornar? Olha, a média vai me retornar um 6. Sacou? Porque a média soma 12 dividido por 2 dá 6. E aí, o que acontece? Se, por exemplo, a minha função não é média, a minha função agora é, sei lá, dizer oi. É uma função que não retorna nada. Eu coloquei aqui nada, né? Não retorna nada. O nome é dizer oi. E aí, para dizer oi, eu não preciso passar parâmetro nenhum, porque ela vai só dizer oi. Então eu deixo os parênteses vazios. E aí ela vai falar, diga oi, vamos lá, mostra mensagem oi. Mostra a mensagem oi. Aí como é que eu vou chamar essa função? Né? Agora eu defini ela aqui, eu criei ela, e aqui eu vou executar ela aqui embaixo. Eu chamo lá dizer oi.
Aí eu tenho que continuar abrindo e fechando parênteses para passar os parâmetros. Só que essa não tem parâmetro nenhum. Então eu abro, fecho, coloco ponto e vírgula e acabou. E aí ela vai dizer aqui embaixo, oi. Sacou? Esses parâmetros Entendi, São- entendi. são Só o slot, né, o lugar que eu tenho para passar os parâmetros. pra passar os parâmetros. Aí quando eu não tenho parâmetros ele fica vazio. Então aqui no nextLine a gente está chamando a função nextLine, só que ela não precisa de parâmetro nenhum. Então a gente tem que abrir e fechar, mas não vai nada ali dentro. Entendi. E aí, Jefinho, foi aí? Tô fazendo. Então vamos lá. Tá indo, acho que tá indo de boa aqui, mano. Beleza, termina aí. Só que eu tô. Eu tenho que rever aqui o seguinte, né? No meu caso, o que tá acontecendo? Fala aí. Ele tá fazendo aquela pergunta, digite seu nome. Aham. Agora é questão de digite a sua idade, digite seu salário, isso aqui é que eu tô colocando pra fazer aqui, entendeu? Ah, entendi. Eu tava dando uns erros aqui, mas o problema é. Isso aqui, E a tela mesmo. lembra da parte da conversão. Quando tu for lidar com números, lembra da parte da conversão. Essa conversão acontece muito quando a gente às vezes está trabalhando com um banco de dados na unha, não está usando nenhum framework nem nada. Às vezes o dado vem num formato e a gente precisa passar para outro. E aí a gente usa muito essas classes de conversão para fazer esse tipo de coisa. Ah, tá. Meu, deu um errozinho aqui, vamos lá. Agora, linha 10. 10. Esse é o linha 10. Tá aparecendo a linha aqui, qual foi? Símbolo? Que foi? Por quê? Ah, tá. Inter. Vamos ver. Agora eu tô na parada. Bom, o meu aqui tá, parece que não deu nenhum erro aqui não. Já fez com a idade de salário também? É, Como é que tu tá usando o número? Ou tu tá usando string? usando pela string. Então, a idade e o salário é interessante usar o número. Entendeu? O int Então. e o float. Int float. Isso. E aí vai dar um Vou botar errinho. aqui. Vai dar um errinho no tipo, tem que fazer a conversão. Dá 20. Como eu já tenho aqui, eu vou. Raiva. Tá. Vou abrir aqui o que eu já tenho. Que a gente vai ter na base. Vamos ver.
The horizon. Eu botei aqui, aí eu mandei startar. Aí ele me deu uma mensagem lá. Kyland matou. Eu tenho que fazer a conversão, né? Fazer o parse pra inteiro e pra float. Que é desse jeitinho aqui. Acho que consegui ela. Era. Tem como colocar no exercício só pra eu poder o que tinha que colocar? Ah, claro. Nome, idade e salário. Tá. Vamos lá. Eu acho que foi. Galera, pra mim, se as informações que teriam que sair seriam exatamente desse jeito, por favor. Oi? Caralho. Verifica pra mim as informações que tinha que sair nesse formato aí. Qual foi? Tu mandou aqui no Mandei chat. no chat. Diz seu nome Jefferson, diz sua idade 27, diz seu salário. Olá Jefferson, você tem 7 anos de idade, seu salário. Perfeito, que é isso aí mesmo. Tranquilo. Isso aí mesmo. Tu usou o float lá, né? Sim, mas aí tá, né? O float ele tá quebrando acima de 6 caracteres. Ele não considera mais um zero. Isso que eu queria te perguntar, né? De eu utilizar. O que acontece? Como só tem 0 ali, não faz diferença você colocar 3, 5, 7, entendeu? Porque é 0, então ele te considera. Ele só vai colocar o que precisar. Sacou? Aí se você precisar mostrar, pô, eu preciso mostrar aqui 3 casas decimais independente de ser 0 ou não. Aí você tem que usar um formatador pra poder colocar assim. Mas aí é tranquilo. A gente vê como faz depois. Outra coisa que eu percebi ali, né? Pegadinha do malandro. Quando eu fui incluir ali queria incluir uma frase depois da idade, por exemplo, para poder formar ali. Você tem 20 anos de idade. Tu tem que colocar ali um mais, né? Para poder somar a coisa. Abrir aspas duplas. Isso. Dar um espaço e escrever a frase que você quer. E se você não escrever, fica tudo de uma vez só, né? Isso. Tem que dar o... É o que a gente chama de concatenar as strings. Isso. E aí, como é que tá aí? Abdu e Anderson? Abdu não tá nessa aula. Abdu não pagou. Que isso, cara? Qual foi? Peraí. Qual é da parada? Então. Qual é da parada? Fala pra mim. Quero saber também. O primeiro exercício que a gente tá... Um exercício aqui. A gente tem que formar idade e salário. Beleza? Tá? Aí ele passou toda... Tá. Na idade, tá dizendo salário. Você quer que isso seja, que isso saia na tela? Que ele entre com a idade? Isso. Tem que ler do com o salário? Tem que ler essas 3 informações de teclado e mostrar na tela, né? Formatar e mostrar na tela. Tá, ele vai tentar dar... Uma coisa, você entrou com esse integer.parseInt. Isso. Eu não acabei essa porra, não.
Então, isso aí é uma classe, esse integer com I maiúsculo, Aham. é uma classe utilitária, né? Que tem várias operações, e uma delas é transformar um texto, né? Um texto que contém um número em um número de verdade, entendeu? O que acontece? Ele pega aqui, deixa eu apagar isso aqui, fazer do começo. Vamos lá. Então a gente tem aqui, por exemplo, sei lá, uma variável inteira, por exemplo, sei lá, quantidade de filhos. Ninguém tem um filho e meio, né? E ninguém tem um filho e meio, então é uma variável inteira mesmo. E Tô ligado. ela só aceita números inteiros. Se eu colocar aqui 3. Certo. Se eu colocar 3.0, ela não vai aceitar. Vai rolar. Porque é um número, Tô ligado. double. Se eu colocar uma string com o número 3, ela não vai aceitar. Certo. Porque é uma string. Então o que eu faço? O meu dado, ele vem assim. Ele vem como 3 em string. E eu preciso passar para inteiro. Aí eu uso essa operação dessa classe, que é o parseInt, que ele pega uma string e transforma em número inteiro. Então agora, eu pego uma string e ele aceitou, tá vendo? Não deu um problema que eu posso dar um sysout nele. E aí se fosse uma string, se eu pegar o número 3 e somar com 1, ele vai exibir, em vez de 4, ele vai exibir 31. Ele vai exibir 31. Vai somar. Ele vai somar. Ele vai juntar. Ele vai juntar. É. Ele vai somar os caracteres. Exato. Mas aí se eu pegar a quantidade de filhos que eu conseguir converter e executar, aí agora ele consegue somar direitinho, vai mostrar 4, sacou? E por que a gente está usando isso? Porque no nosso scanner, tudo que vem do teclado, entrada, ponto next line, Aham. vem como texto. Tudo vem como texto. Tô ligado. E como a gente quer armazenar numa variável inteira, a gente tem que fazer o mesmo procedimento. Integer.parseInt. E aí aqui, fechar. E aí a gente consegue fazer aqui o sysout, sei lá, e somar mais um. Aí eu vou em 5 e vai somar 6. Beleza. Entendeu? É por isso aí. Entendi. E aí com float pro salário é a mesma coisa. Sei lá, float altura. Tem que fazer um float. Float, ponto. Parse float. Entrada, ponto. Next line. E aí eu consigo exibir aqui a altura. Vou botar a altura é igual altura. Bota o número de filhos lá, 3. A altura é 1.75. E sempre que você for trabalhar com número decimal em Java, é com ponto, não é com vírgula, que é o padrão americano, né? Deixa eu ver. E aí, foi aí? Aguenta aí, maluco. Ih, mané. Tem que dar uma pausa aqui na filmagem. Opa,